Aí depois, se for dando certo, a gente vai migrando para os outros, né? Sim. Eu, Esse o que meu, eu também já estou mais acostumada. pois é, para vocês eu acho que é mais fácil do que o Teams também, né? Viviane, hoje eu usei o Teams pela primeira vez numa reunião com o Lucas lá da CEMOC e ele tinha umas dúvidas de diagramas. Eu usei a mesa pela primeira vez para poder explicar para ele como construía E diagrama. deu certo? É legal? Deu certo, super legal. É a mesa digitalizadora. Ó, tem uma que está aqui, olha só, essa aqui é até da é da Viviane essa aqui, tá aqui para você buscar, viu? Tá aqui. Ela é pequenininha, mas assim, eu usei usando aquele whiteboard. Mas hoje eu descobri que usar o Paint é muito legal, porque para fazer desenho, você já pega direto os quadrados, sabe? A gente está aprendendo. Estamos assim. Ei, Bel, tá boa? Oi, Bel. Bel? Tá ouvindo a gente? Seu microfone tá desligado, pode abrir para falar oi. Eu não tô ouvindo, não. Bom, Natália, você já quer que comece? Oi. Quer esperar mais uns minutinhos? São 7h01. Não, podemos começar, eu acho. Podemos começar. Tá. Então, gente, eu vou pedir. Não, se vocês quiserem, eu não sei se a Natália vai conseguir ver a gente, tá? As carinhas podem. Eu não vou, com certeza. Eu acho que até bom, tadinha, pra ela ver que tá tendo gente assistindo. Que é horrível apresentar para ninguém, né? Aí a gente desliga os microfones, tá? Primeiro eu queria agradecer a Andréia e o Leandro por terem aceito participar da banca, tá? Eu fico muito feliz, a Natália sabe disso. É como se fosse uma filhota, né, que eu tenho. E o Leandro também já foi meu filhote há mais tempo, né, Leandro? Tô ficando velha, né? Então, assim, o trabalho dela é muito legal, então eu fico muito feliz. Natália trabalhou com a Andréia também, né? Andréia é tia, então estamos todos aqui. Verdade, Liz. É uma honra estar aqui. Então, a gente está muito feliz, estou feliz de ter esses alunos também assistindo, Viviane, a Sônia, a Bel também. Isso é muito bom, a gente fica feliz. E aí, vou pedir todo mundo para manter os microfones desligados. A Natália vai ter 30 minutos, até 30 minutos, para fazer a apresentação do trabalho dela. E aí, depois a gente retoma e eu passo para a banca. Tá bom? Tá bom, Rita. Beleza. Agora Natália, eu percebi que só tem esse chefe meu nessa banca, eu tô muito ferrada. Pois é. Esse ou atual, né? Esse ou atual, tem outro atual também. Tá? Então, fica à vontade, tá, Natália? Obrigada, viu, gente? Podem deixar as câmeras, tá? Para ela ver, se vocês quiserem. Só desligar o microfone. Boa sorte, Nath. Obrigada. Oi, boa noite, boa noite. Oi, Gabriela. Boa noite. Você deixa seu microfone desligado, tá bom? Vou deixar sim. Tá bom, obrigada, viu? Deixa eu ver. Quando estiver aparecendo, vocês me falam. Tá? Já apareceu. Tá em tela, aí, tá em tela cheia. Então tá, então, beleza. Então, hoje eu vou apresentar aqui o meu trabalho de conclusão de curso. O meu tema foi o efeito do uso de coagulantes na sedimentação de finos de minério de ferro. E a Rízia foi minha orientadora. Eu vou primeiro falar uma breve introdução, apresentar a situação, problema que eu quis trazer nesse meu trabalho, pois o meu objetivo, um resumo bem rápido da revisão bibliográfica, bem direto mesmo. Vou apresentar a metodologia que eu utilizei para a realização dos ensaios, os resultados que eu obtive e qual foi a conclusão que eu obtive a partir, então, desse trabalho. Bom, minha introdução, eu queria apresentar um pouquinho da situação, problema que a gente observa hoje. Porque o Brasil está entre os maiores produtores de minério de ferro. E com isso, as reservas estão apresentando cada vez teor metálico menor. Isso gera uma maior quantidade de rejeitos. E esses rejeitos também são cada vez mais finos,
por conta do grau de liberação desses minérios, que os minérios ricos já foram explorados. Então, as barragens de rejeito, elas têm sido consideradas alternativas eficientes para a disposição desse rejeito, resultante do beneficiamento, porque é um processo de baixa complexidade, baixo custo, que possibilita o alteamento. Alguns desafios na utilização e estabilidade dessa tecnologia estão aumentando a frequência de acidente, tendo sido observados 2 acidentes no Brasil nos últimos anos, que a gente já sabe que em Minas Gerais, mesmo de Mariana e Brumadinho. Bom, então, com esse problema, a gente tem tido algumas alternativas sendo estudadas para substituição ou começar a implementar uma nova forma de disposição de rejeito. E a disposição de rejeitos a seco, ou em forma de pasta, tem sido considerada uma alternativa para a disposição desse rejeito. Então, durante o processo de flotação, a gente sabe que tem anterior ao processo de deslamagem e o processo de rejeito do próprio beneficiamento do minério. Então, esses 2 rejeitos, eles se juntam e passariam por um espessador, onde seria retirada a maior parte da água, e essa água recuperada voltaria para o processo, ou poderia ser disposta mesmo ao meio ambiente, e também depois por uma planta de filtragem, onde a umidade seria reduzida o máximo possível para esse minério ser carregado, transportado e disposto em pilhas de rejeitos desaguados. Seriam, então, os benefícios dessa alternativa. A gente tem um retorno da água diretamente dos espessadores para o processo. Com isso, a gente diminui a quantidade de água nova que precisa ser retirada do meio ambiente, uma quantidade inexpressiva de água no rejeito, que vai proporcionar para a gente baixa percolação e permeabilidade. As pilhas vão ser mais resistentes, diminuindo a chance de erosão ou de desmoronamento das pilhas. A recuperação do material para um posterior beneficiamento, como a gente sabe, se a gente quiser retomar esse material para voltar para o processo de beneficiamento, a gente consegue com uma facilidade fazer essa retomada de revitalização. Nas próprias pilhas de rejeito, a gente conseguiria plantar gramíneas, entre outros processos. Bom, objetivo com esse trabalho, então. Meu objetivo foi realizar ensaios de sedimentação descontínua, variando 2 tipos de coagulante em combinação com o mesmo floculante e suas respectivas dosagens para entender o comportamento das variáveis de turbidez e velocidade de sedimentação na presença desses reagentes. Eu fiz uma revisão bibliográfica voltada para o que seria, então, esse processo de sedimentação. A gente sabe que o processo de sedimentação ele é uma técnica de separação sólido-líquido que utiliza a grande diferença de densidade dos materiais. Ele é baseado no fenômeno de transporte, onde as partículas sólidas em suspensão sofrem a ação das forças de gravidade, empuxo e resistência ao movimento. Esse transporte, então, da sedimentação, ele depende muito do equilíbrio entre as forças de reação e resistência do meio. Para esse teste, para esse trabalho, as principais variáveis que foram analisadas na sedimentação foram a velocidade de sedimentação, porque ela é a principal variável para dimensionamento de um espessador, e a turbidez, porque é ela que vai dizer para a gente o que a gente poderia fazer com o overflow desse processo. O minério que eu trabalhei, a gente conhece que o target de turbidez dele é de 300 NTU. Quando a gente vai analisar já a resolução da CONAMA, se a gente quiser dispor esse overflow para o meio ambiente novamente, a gente precisaria de um target de 100 NTU, alcançar um target abaixo de 100 NTU. Então, para que a sedimentação aconteça, a gente depende basicamente da agregação das partículas sólidas. E a agregação ou dispersão de um sólido em sistema aquoso é um estado de interação entre as partículas quando apenas elas colidem umas com as outras. O que seria, então, esse processo de agregação? Ele depende de diversos fatores, como agitação externa, movimento de fluxo de polpa, viscosidade da polpa, porcentagem de sólidos, tamanho das partículas. Tudo isso interfere para que essa colisão aconteça, para a gente ter a agregação, mas para que ela realmente ocorra, a gente tem que analisar as forças de interação entre as partículas. E quais são essas principais forças existentes no meio, em suspensão? Primeiro, a gente tem o potencial zeta, que vai indicar basicamente a carga superficial da partícula.
Então, quanto maior o potencial zeta, mais provável que elas estejam dispersas e que esse sistema ele esteja estável. Já as forças de interação é conhecida como a força de Van der Waals, que ela surge de forma instantânea da polarização e ela dá origem a um campo eletromagnético flutuante sempre que a partícula entra em contato com essa solução. Essa interação, essa força de interação vai depender da distância entre as partículas, basicamente. Para distâncias relativamente grandes, a gente não vai perceber uma interação expressiva, quanto para distâncias muito curtas, a gente vai ter uma interação suficiente. Ou seja, para um sistema em que os potenciais zeta são muito altos, a gente vai ter as partículas em dispersão e um sistema estável, e em sistemas que potencial zeta, as partículas têm potencial zeta menores, a gente vai ter um sistema menos estável, mais instável, e as partículas vão tender à agregação. Sedimentação, isso é importante para que as partículas ganhem velocidade e consigam sedimentar melhor, e para a filtragem também, porque as partículas, quando elas estão muito dispersas, elas têm uma tendência a deslizar entre si, e isso prejudica no processo de filtragem. A gente tem, então, dois processos que podem auxiliar para que ocorra a agregação. O primeiro deles é a coagulação, que é um processo de agregação que ocorre devido à desestabilização por adição de produtos químicos, que neutralizam as forças elétricas repulsivas presentes na superfície das partículas, ocorrendo a formação dos agregados. A gente tem duas linhas de coagulante, que seriam os coagulantes inorgânicos, que seriam apenas um produto com uma carga diferente, que ao ser adicionado, ele reduziria a camada elétrica das partículas, fazendo com que elas se aproximem. O coagulante orgânico, que ele tem uma pequena camada que facilita esse contato do coagulante com as partículas, e aí essas pequenas camadas formam manchas de cargas diferentes nas partículas, fazendo também que as cargas repulsivas se diminuam e as partículas consigam ficar mais próximas. O outro processo de agregação importante é a floculação. A floculação é um processo de agregação caracterizado pela ação de um agente de ligação, normalmente um polímero de alto peso molecular que une fisicamente partículas primárias através de pontes. Esse processo, então, ele ocorre principalmente em duas etapas. Primeiro, a dissorção do polímero na superfície da partícula, e depois a agregação das partículas formando flocos. Então, esse polímero vai ter essa cadeia que vai auxiliar na união das partículas, formando pontes e formando realmente os flocos. Como foram realizados, então, os meus testes? Eu segui primeiro uma amostragem dessa polpa que eu recebi, fiz uma caracterização da porcentagem de sólidos, da densidade dessa polpa, da densidade dos sólidos, uma caracterização química e mineralógica, e, a partir disso, fiz um planejamento experimental dos meus ensaios de sedimentação. Hoje, então, eu vou focar principalmente no que eu realizei para ter o meu planejamento experimental dos ensaios. Os ensaios de sedimentação descontínua em proveta seguiram o planejamento fatorial 3 ao quadrado e foram realizados 3 testes do ponto central para eu garantir uma calibração do meu teste. Então, os pontos de dosagem escolhidos foram de 10, 120 gramas por tonelada de coagulante, e 10, 45 e 80 gramas por tonelada de floculante. E o ponto central aqui de 45 e 65 foi realizado em triplicado. Esses pontos de dosagem foram escolhidos a partir de conhecimentos prévios já de estudos dessa polpa, e foram executados 2 planejamentos experimentais, então, nos meus testes. Um utilizando coagulante inorgânico e outro utilizando coagulante orgânico, além do teste em branco, para entender como é o comportamento de sedimentação da polpa sem a presença de reagentes. O primeiro planejamento experimental foi utilizando coagulante inorgânico, como eu falei, e o segundo, o coagulante orgânico. O floculante eu mantive o mesmo, um aniônico de alto peso molecular, que a gente já tem conhecimento também que funciona bem para reagentes de mineração. E aqui é só uma tabela explicando todos os testes que foram realizados.
o teste em branco e todos os testes seguindo aquele planejamento experimental. Então, o que foram os ensaios de sedimentação descontínua? Foram adicionados 1.000 ml de polpa em uma proveta, também de 1.000 ml. Primeiramente, foi agitado com uma haste por 5 vezes para eu garantir a dispersão dessa polpa dentro da minha proveta. Depois, com uma seringa, eu adicionei o coagulante, 30 segundos, para garantir a interação das partículas com esse coagulante. Em seguida, eu adicionei também com uma seringa a dosagem de floculante e agitei por mais 7 vezes com a haste. Dessa última agitação, a haste foi retirada e eu iniciei o cronômetro para padronização do teste. As alturas de interface foram medidas nos tempos previamente determinados, que estão aqui, de 0, 10, 20, 30 e 45 segundos, e também 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 e 30 minutos, além de 1 e 24 horas. Então, a todos esses tempos, eu medi a interface que eu tinha dos meus sólidos em sedimentação com o meu overflow. E após 1 hora de teste, foi medida a turbidez do sobrenadante, coletando uma alíquota de 20 ml, utilizando o turbidímetro. Então, a partir das alturas de interface, eu fiz o perfil de sedimentação, e a partir da turbidez, eu anotei só os resultados padrões daquela 1 hora. Bom, então os meus resultados. A polpa, por ser uma lama, a gente sabe que é um minério muito fino, normalmente abaixo de 10 micrômetros. E eu tinha uma porcentagem de sólidos de 2%. Isso me proporcionou uma polpa muito dispersa, porque as partículas, além de serem pequenas, elas tinham baixa porcentagem dentro da polpa. Então, a polpa realmente estava muito dispersa e o sistema muito estável, dificultando a sedimentação. A densidade da minha polpa foi de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, e a densidade de sólido de 3,16 gramas por centímetro cúbico, que tem a regrinha para correr a sedimentação de densidade mais alta, diferente do valor de densidade da água. A minha caracterização química e mineralógica, a gente vê que, principalmente, a gente tem a presença de hematita e quartzo, primordialmente a hematita, um principal motivo para a escolha do floculante e dos outros reagentes no processo. Então, vou apresentar para vocês os testes que foram realizados. Primeiro, o teste branco. A gente vê aqui pela imagem já que a gente não tem um resultado eficiente, a polpa está bem dispersa, isso após as 24 horas. Então, a velocidade de sedimentação de 1,3 centímetros por minuto, e uma turbidez de 1000 NTU, que é o máximo que o turbidímetro consegue medir. Então, assim, uma turbidez muito alta, com uma velocidade de sedimentação nada eficiente. Primeiro teste, primeiro planejamento experimental com coagulante inorgânico, a gente já vê uma grande melhoria na velocidade de sedimentação, que passa para aproximadamente 50 centímetros por minuto. A gente vê que nas pequenas dosagens, o coagulante ainda consegue ter alguma interferência nessa velocidade de sedimentação. Mas quando a gente vai para dosagens maiores, que o floculante tem um efeito maior, a gente vê que é ele que realmente interfere na nossa velocidade de sedimentação. O coagulante não tem realmente uma interferência para essa variável resposta. Analisa a turbidez, a gente vê que o coagulante inorgânico não tem o efeito que a gente queria, em combinação com esse floculante. A gente não consegue uma redução de turbidez nem para abaixo de 300 NTU. Na verdade, todas as turbidez ficam muito próximas do NTU que foram encontrados no teste em branco. Então, a gente partiu para o 2, que foi com o coagulante orgânico. A velocidade de sedimentação ficou aproximadamente a mesma do planejamento anterior, que a gente pode observar a mesma coisa, um efeito realmente do floculante na resposta de velocidade de sedimentação, mas quando a gente parte para a variável de turbidez, a gente tem uma redução muito grande da turbidez para as dosagens a partir do ponto intermediário. Com isso, a gente consegue entender que esse coagulante orgânico ele tem um efeito mais significativo
nessa polpa do que o coagulante inorgânico. Isso em combinação com o floculante. Sim, porque esse coagulante realmente conseguiu aproximar as partículas, de modo que o floculante, quando ele fosse agir, ele conseguisse formar flocos com uma maior quantidade de partículas e coletar uma maior quantidade de partículas em suspensão. Pequena comparação dos dois planejamentos, que a gente tem aqui que a maior diferença que a gente teve foi de 13,27 centímetros por minuto na velocidade de sedimentação, praticamente significativo, mostrando mais uma vez que a velocidade de sedimentação depende basicamente do floculante. Em que a gente vê que a partir dos pontos intermediários, a gente tem uma variação de turbidez muito alta. Um resultado muito mais interessante para o coagulante orgânico. Então, eu representei aqui uma imagem do teste no ponto central após as 24 horas. O primeiro aqui é o planejamento 1 com o coagulante inorgânico, que a gente vê que tem a interface aqui de sedimentação, mas muitas partículas ainda continuam em suspensão. E aqui a gente tem o planejamento 2 com o coagulante orgânico, que a gente tem também essa sedimentação e a gente não vê tantos colóides assim em suspensão. A partir do melhor resultado, que foi com o planejamento experimental 2, eu gerei uma superfície-resposta, calculando os efeitos das variáveis em cima dessas respostas desejadas. Na sedimentação, a gente obteve esse perfil de superfície-resposta, que mostra exatamente tudo que a gente concluiu com os testes. Que quando a gente tem uma mesma dosagem de floculante, independente da variação de dosagem de coagulante, a gente vai ter uma mesma resposta, um mesmo resultado. A gente vai estar numa mesma área, a não ser em pequenas dosagens de floculante, em que a dosagem de coagulante ainda pode ter uma interferência. Quando a gente vai para o gráfico de superfície resposta da turbidez, a gente vê que essa combinação do coagulante com o floculante é muito importante, porque o coagulante age aproximando essas partículas para que o floculante venha depois fazer a sedimentação. E aqui a gente vê os pontos principais, que foram abaixo de 300 NTU, bem coerentes com o gráfico de superfície-resposta. Os pontos de 132, 148 e 152 estão aqui entre 100 e 200, e o de 242, ele já vem aqui para entre 200 e 300, e a gente encontra aqui uma dosagem que poderia nos fornecer um resultado abaixo de 100 NTU, que nos permitiria até retornar com essa água para o meio ambiente. Mas isso deve ser avaliado em testes, outros testes com essas dosagens, para garantir que essa resposta realmente ocorre no dia a dia. Bom, então, o que eu tive de conclusão do meu trabalho? O coagulante inorgânico ele não tem efeito sobre a lama nas dosagens que foram testadas, impossibilitando a circulação desse overflow para o processo, ou até mesmo o retorno para o meio ambiente, o que faria com que ele tivesse que ser disposto em barragens. Seria muito difícil realizar, utilizando o coagulante inorgânico, a sedimentação dessa polpa. O floculante utilizado ele é eficiente nas dosagens testadas, agindo para aumentar a velocidade de sedimentação, enquanto o coagulante orgânico ele mostra eficiência nas dosagens testadas, que possibilitaria pensar na possível recirculação desse overflow e em uma combinação desse coagulante orgânico com o floculante, a gente poderia pensar num processo de espessamento e filtragem, ou num processo de espessamento e filtragem já existente, buscar uma dosagem, encontrar uma dosagem no gráfico de superfície-resposta que fosse eficiente para o nosso espessador, para o nosso sistema, ou até mesmo dimensionar uma nova planta de espessamento e filtragem a partir do gráfico de superfície-resposta para possibilitar a viabilização da disposição a seco. Lembrando que as dosagens devem ser testadas para conferir os resultados mais uma vez. Então, eu acredito assim, que a diferença de resultado ocorreu principalmente por chance de contato. Porque como o coagulante orgânico, ele tem uma pequena camada, e as partículas elas estão muito finas, muito dispersas, essa pequena camada ela ajuda, ela pode auxiliar
na chance de contato desse coagulante com essas partículas finas e dispersas. Com isso, gerando as manchas nas partículas e fazendo com que elas se aproximem, o que o coagulante inorgânico talvez não tenha conseguido fazer. Obrigada. Natália, obrigada Oi. pela sua apresentação. Você falou 22 minutos. Você esqueceu de falar para o pessoal que eu acho que você passou para eles o seu artigo, não passou? Não, a gente combinou de não passar, esperar o negócio, né? Esperar a data certinha do Jatrame, mas tem essa questão que você falou para eu comentar, eu tinha até me esquecido, que eu fiz um artigo a partir do meu TCC para um congresso Jatrame, e foi aprovado, né, o resumo, eu escrevi o artigo, mas agora estamos esperando porque foi remarcado por conta da situação do Covid, a gente não consegue realizar o congresso, então estamos aguardando para ver a nova data. Muito obrigada, viu, querida? Nada. Eu vou passar agora para a banca, tá, gente? Não tem um tempo definido, mas um TCC, eu acho que 15 minutos para cada um é mais do que suficiente, né? E apesar de a gente ter André, se você não se importar, vou passar para o Leandro, que é de fora da... Acho ótimo. Eu ia sugerir isso mesmo. Fazer seus comentários, as suas perguntas. Tá bom, Leandro? Passa a palavra para você. Não, beleza, posso começar assim. Primeiro, parabéns aí para a Natália, né? Um trabalho muito relevante, né? Muito bem apresentado. E, inclusive, a parte escrita, né? Tá muito boa. Bom, a parte do trabalho escrito, Nath, eu fiz algumas revisões. Depois eu posso te enviar o arquivo, mas questões assim da forma de escrever alguma expressão ou outra, nada tão relevante quanto ao tema. Aí isso eu te passo depois. Tá. Agora, em relação a alguns, separei aqui alguns comentários para fazer, a gente conversar. Bom, da parte que você apresentou e o que está no trabalho escrito também, eu senti falta um pouquinho, só de explicar um pouco mais do efeito deletério dessa água com alta turbidez, principalmente recirculando dentro das usinas. Sim, do prejuízo dela para o processo, né? Isso, você comentou um pouco, né, da qualidade de água para voltar ao meio ambiente, isso é importante. Eu acho que seria legal você incluir talvez um parágrafo, né, ou dois, falando um pouco desse efeito deletério, porque essa amostra que você trabalhou é uma amostra muito interessante, ela tem um teor de sólido muito baixo, 2%, porém, né, a gente sabe que uma água dessa voltando para a usina traz uma série de impactos, né? Para a bomba, para o processo, para tudo. Né? Isso. A gente tem trabalhado muito com isso na Clarent, a Nath está envolvida nos projetos. Por exemplo, uma água dessa voltando e eventualmente chegando na etapa de flotação, por exemplo, consome grande parte do coletor, né? Principalmente por ser você caracterizou a lama e teve um pouco de talco, caulinita, a gente sabe que isso aí é muito deletério para os coletores catiônicos, né? Acho que seria legal você colocar talvez um parágrafo só descrevendo isso para quem for ler seu trabalho no futuro. Eu acho que é um trabalho muito relevante, né, de um material muito bom que você montou. Eu acho que seria legal para entender um pouco mais a problemática de uma água de alta turbidez nas usinas também. Nas usinas. Né? Esse é um comentário. Um outro comentário. Deixa eu pegar as anotações aqui, peraí. Sim. Eu senti falta também de colocar talvez uma seção descrevendo quais são os principais coagulantes inorgânicos e os principais orgânicos. Porque... Falando do PAC, do polidentimate. Isso. Porque a gente você não descreveu exatamente qual você usa, foi até uma coisa, né, conversada lá na Clarent, mas talvez, talvez caiba talvez uma seção, né, escrevendo quais são os principais coagulantes inorgânicos e os orgânicos, até para quem for ler seu trabalho no futuro, saber, né, que tipo de amostra recorrer e poder entender um pouco mais também do mecanismo de atuação de cada um.
Acho que isso seria... Tem até um material do Paulo Brandão muito, muito bom que fala dos principais inorgânicos e orgânicos. Eu fiquei meio insegura de colocar por isso mesmo. Tipo assim, vai, às vezes dá indício de alguma coisa do que eu tô usando. Mas eu vou tentar falar geral e aí a gente combina, eu te mostro. Sim, não, eu acho que vale a pena sim colocar. Bom, ainda sobre essa parte mais teórica, eu acho que seria, com os resultados que você apresentou, acho que ficou claro, né, que o orgânico trabalhou super bem para a amostra, mas talvez colocar uma discussão também de por que o inorgânico não funcionou. Acho que isso é interessante porque a gente pega as usinas hoje, pelo menos para minério de ferro, né, que foi a amostra que você utilizou, praticamente todas as usinas usam coagulantes inorgânicos. Usam. E Sim. a gente tem visto aí no último ano, principalmente, uma série de problemas, que é basicamente o que você mostrou no seu TCC, né? As usinas não estão conseguindo alcançar os targets para a amostra de lama. Talvez seja interessante explorar um pouquinho por que o inorgânico não conseguiu atuar para essa amostra. Além de vender o orgânico, falar do problema. Eu acho que para o meio acadêmico, acho que isso é interessante. Eu já pesquisei isso em vários trabalhos. Tem poucas fontes no Brasil que descrevem isso. A gente acha muita coisa falando trabalhos com red mud, né, de bauxita, que explicam melhor um pouco sobre isso. Acho que vale a pena talvez não explorar, né, mas colocar um parágrafo com algumas teorias aí da literatura de por que eu tenho um artigo até da bauxita daquela época que a gente estava fazendo teste de sedimentação que eu acho que tem um pouquinho disso. Então acho que isso seria interessante também. Bom, agora da parte dos resultados, eu acho que foi muito bom assim o planejamento que você pensou, inclusive a escolha, né, dos pontos de dosagem para cada reagente, né, ficou numa região ali muito, muito interessante, né, de ver o efeito de cada coagulante e do floculante também, né, as dosagens escolhidas foram muito boas. Você conseguiu gerar uma matriz de resultados muito interessante para avaliar. Eu só recomendaria você colocar os resultados da triplicata para dar ainda mais validade para os seus dados, sabe? Que eu acho que você colocou, né, o ponto central, só um resultado, mas eu acho que é bom colocar a triplicata para dar mais credibilidade, né, pro desvio, né, para os resultados que você alcançou. Acho que dá mais confiança, né? E aí, inclusive, mostrar o modelo que você gerou na superfície de resposta com como que esse modelo, né, quanto que esse modelo representa, né, os pontos. Acho que seria legal. Bom, mas os resultados em si são muito, muito bons. Inclusive, você conseguiu identificar ali na superfície de resposta, né, para o coagulante orgânico, que existe um ponto ideal, né, um ponto de máximo ali na superfície de resposta. E isso também é um resultado interessante porque muitas vezes nas usinas, né, a gente observa que o operador, para otimizar ou melhorar algum target, a ideia é sempre aumentar a dosagem, né, E a gente sabe que chega um ponto que você pode até reverter o efeito, né, do reagente. Sim. Esse resultado que você alcançou ali foi muito interessante para esse ponto também, sabe? Eu acho que você pode realçar isso. Muito, muito bem escolhidos os pontos e dá para ver também que os ensaios foram muito bem executados, né? Pela qualidade do resultado que você chegou. Bom, esses foram os principais comentários que eu anotei aqui, né, durante a leitura e agora durante a apresentação. Nada que compromete a qualidade do trabalho, está muito bom, mas acho que alguns pontos legais assim para discutir, né? E parabéns. Sim, ótimo. Pelo trabalho. Obrigada, Leandro. Leandro, muito obrigada, viu? Excelente as suas colocações, suas sugestões. A gente anotou aí, a Natália vai colocar, com certeza vai engrandecer mais ainda o trabalho dela, né? Algumas coisas a gente ficava com medo, ela não ficava assim, não sei se pode pôr, se não pode.
Natália? O medo do chefe xingar. Não, não tem problema, não. Todas essas suas colocações são excelentes e a gente vai acrescentar para realmente engrandecer o trabalho dela, viu? Sim. Muito obrigada, viu? Vou passar agora para a Andréia, para as colocações, perguntas. Está com você, Andréia. Obrigada, Rízia, obrigada, Natália. Ó, né, já falei no início que eu estou muito feliz de compor a mesa, né, a banca. E a Natália, aquela menininha tímida que chegou no quarto, quinto período lá no laboratório, querendo iniciação científica, eu falei assim, vamos ver, claro. E acabou que deu certo, né, Natália? E assim, hoje vê esse sucesso aí que você está apresentando e essa profissional que você está se tornando, né? Parabéns. Assim, dá uma alegria danada de participar, de ver isso, fico muito feliz. Assim eu vou chorar, André. Chora não, porque é verdade. Se apresentou bem, né? Muito, mostrou muito desenvoltura e domínio, né? Todo o processo e tudo que você fez, a forma, né? A sua referência, eu gostei muito da revisão. E relevância do tema nem se discute, né? Ainda mais nesse momento que você explicou bem as questões dos acidentes. E agora, no final, aí você falou que ainda está gerando outros frutos, né? Que não seja somente a monografia do TCC, a questão do artigo. Parabéns mais uma vez aí. Fiquei, né? Feliz. Vou falar algumas coisinhas, tem algumas correções também que eu pontuei aqui. Por exemplo, Van der Waals, olha, você coloca o Van minúscula, maiúscula, é só questão perfumaria, né? Depois eu te passo bonitinho, não tem problema não. Aqui, vou falar de uma forma geral, assim, só para, né, te situar onde que eu estou começando aqui. No final da introdução, você cita até a questão do target, né, de turbidez, mas aí lá no final você explica muito bem esse target, né? Como que alcançar e qual que é a importância dele, né? Quer seja para a água para o processo, questão dos 300 NTUs, ou mesmo para utilizar, né? Para voltar para o meio ambiente que você falou, abaixo de 100. Então, no final, aí você explicou bonitinho, porque na introdução você colocou esse target, eu falei assim, peraí, mas que aqui seria bom a gente falar alguma coisa a mais. Mas no final, você apresentou muito bem, você explicou muito bem. Aí, ainda no último parágrafo da introdução, você fala do objetivo. Você fala do objetivo antes do capítulo 2, que é o objetivo. Aí, eu lendo o que você colocou na introdução como objetivo, eu sugiro que ele seja um objetivo geral. Porque, olha só, você fala, né, que o objetivo desse trabalho foi estudar o efeito de reagentes coagulantes e proculantes no processo de sedimentação de rejeitos. Aí você fala a fim de verificar a eficácia e auxiliar a viabilização da disposição. Então, na verdade, gostei tanto desse parágrafo para objetivo geral, e o próprio objetivo poderia ser um objetivo específico, porque aí você fala dos ensaios, que você vai determinar, né, e calcular a VS, né, velocidade de sedimentação, de turbidez, aí eu tenho essa sugestão para ficar ainda melhor. Né, que esse último parágrafo da introdução vira um objetivo geral, que você fala dele, né, chama já o objetivo final, e o objetivo tal e qual ser um específico. Mas depois você avalia com a Rízia nada que eu achei interessante, né? Aí, já na revisão, nas figuras 1, 2, 3, você fala do estágio de fragmentação, de classificação do tamanho, ela também fala das etapas de concentração. Eu entendi que são para minério de ferro, é isso mesmo? Porque no final você fala parece que está falando de uma forma geral, mas eu entendi que essas figuras representam as etapas de processamento para minério de ferro. Você não colocou não, mas eu assumi isso, aí talvez depois colocar que seja para minério de ferro. Mas assim, de forma geral, excelente. E os resultados, né? Você que trabalhou muito lá com difração, aí você
com a difração, como resultado da determinação por Rietveld, na verdade, ela ficaria melhor se você colocasse uma análise de composição mineralógica mais semi-quantitativa. Porque ela sempre tem esse questionamento. Porque ela é quantificação? Mas você tem um desvio tão alto, né? Porque depende de uma boa identificação, Natália, você lembra disso? Que eu acho interessante você colocar uma semi-quantificação. Não, esses dias eu estava tentando fazer uma quantificação, no GSA, estava dando um desvio enorme. Eu estava assim, meu Deus, que desvio é esse? E assim, é isso mesmo, né? A gente quer cada vez mais que esse desvio seja menor que 5%, mas é um desvio alto e é uma técnica muito boa porque a gente consegue quantificar as fases mineralógicas. Outras técnicas são, né, bem mais difíceis essa quantificação. Então, seria você colocar que a difração de raio-x é uma, né, análise semi-quantitativa. O resto, né, aqui nessa parte coerente, vi que esses trabalhos foram muito caprichados, essas análises que você fez, bem caprichado, você expôs também, né, aqui na monografia de uma forma que não ficou cansativa aos olhos, tantos testes que você fez e você conseguiu colocar de uma forma bem agradável. Assim, o seu trabalho está muito agradável, muito agradável de ler. Aí, outra coisa, uma sugestão que eu dou, que quando você falar de planejamento experimental 1 e planejamento experimental 2, às vezes você podia colocar que a única coisa que difere os dois é o coagulante, né? É o coagulante. Orgânico. Aí talvez pudesse colocar já na tabela. Porque, claro, né, que são só dois, é difícil confundir, mas aí se você já colocasse, só para diferenciar as colunas, eu acho que ia ser... né, mais didático, assim, que o seu trabalho vai ficar de referência, a gente sabe disso. Muito bem caprichado. Agora, eu adorei muito, gostei muito quando você fala dos targets, né, então você fala daquela superfície-resposta, desse planejamento que você fez, desse cálculo, nossa, foi muito legal, parabéns, você conseguiu, né, igual eu falo, colocar esses resultados de forma que ficou muito fácil de entender. E você explicou bem em relação, né, à maior eficiência do orgânico, em relação ao inorgânico, e que o floculante, né, ele é mais eficaz quando você tem esse orgânico trabalhando junto com ele. Gostei disso. Agora, uma pergunta que eu quero fazer, mas acho que o Leandro já começou até a dar um pitaco aí, pode ser até para o Leandro, tá? Tem alguma dica, não, gente? Esse orgânico aí, o que é, assim? Você falou agora aqui, quais são os orgânicos? Deve você colocar uma tabela de uma revisão, alguma coisa assim. Leandro tá rindo, porque eu fiquei tão curiosa, né? Deixa eu responder para não colocar a Natália em saia justa. Por favor, Leandro, por favor. Não, é assim, a gente não inventou a roda, né? É um dos mais clássicos mesmo, que é base polidadimac. A diferença é que a gente faz algumas modificações na formulação, né? Então, assim, ele não é o polidadimac puro 100%, né? A gente faz algumas modificações para ter mais competitividade e para ter melhor performance também. Mas a gente não inventou a roda com ele, não. Então não é nenhum segredo de Estado. Eu não contei, não. No mais, eram só essas considerações que eu queria fazer. E, mais uma vez, né, parabéns pelo trabalho, parabéns à Rízia, né, pela orientação. E sucesso. Leandro, você tem uma joia rara aí, viu, lá na equipe. E as coisinhas a mais que eu tiver anotado que eu te passo, Natália. Tá bom, obrigada, Andréia. Obrigada, viu? E a gente vai colocar todas as suas colocações, sugestões, são totalmente pertinentes. A Natália vai fazer essas modificações, né, Natália? Eu acho que só os comentários de vocês dois só vai engrandecer mais ainda o trabalho dela, né? E, igual você falou, a gente fica muito orgulhosos dos nossos alunos, né, quando eles chegam nesse momento, né? Igual o coitado Leandro, né? Ele tem eu e você para ficar dele, para cuidar bem dela pra gente. Cuidado, viu, Leandro?
Eu vou abrir, gente, a palavra que alguém da nossa plateia virtual. Vocês podem até abrir as carinhas de vocês aí para a Natália ver vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou simplesmente parabenizar, sintam-se à vontade para fazer isso, tá? A Sônia já levantou a mãozinha ali, ó. Sônia, pode falar, querida. Bem, Natália, Rízia, parabéns, né, pelo seu trabalho, sua apresentação. Eu senti falta, quer dizer, a minha área é água, né? Então, água, reuso, processo, então, na verdade, é um campo muito amplo, né, Natália? Isso que você trabalha. E eu entendo que seu trabalho está relacionado com a aplicação de produto, relacionado com uma empresa que comercializa produto. Então, por isso você fala orgânico, inorgânico, né? Mas eu senti muita falta, e isso não tem como fugir, quando a empresa discute com o órgão ambiental, quando vai haver, por exemplo, um lançamento de efluentes, né? Desde que você atenda os CNPUs da deliberação, né? Normativa 01/2008 do Copan, do Copan-IGAN, mas eu fiquei numa dúvida. Uma coisa, você não falou, eu não peguei seu trabalho, pode ser que esteja lá, né, no link, então por isso que eu estou pensando aqui. pH, em nenhum momento você falou sobre o pH, e a gente sabe que o pH é uma variável extremamente importante no estabelecimento da carga de superfície dos minerais, né? Então, eu senti muita falta, porque quando você modifica a concentração do seu agente inorgânico, você pode ter reações que vão alterar o pH. Você mediu e controlou o pH para que seu pH fosse o mesmo em todos os experimentos? Essa foi uma... Sim, eu... E aí eu já vou, para não ficar fazendo um monte de pergunta, né? Que é um tema que eu amo, a questão de colocar sobre a toxicidade desses reagentes que deram bons resultados, porque atualmente para a água a gente tem aqueles ensaios ecotoxicológicos. Então, colocar que é um reagente que ele tem potencial, mas que ele vai ter que vir na formulação dele, ele vai ter que vir com uma bagagem, colocando que ele não vai ter, não vai afetar a biota aquática. Isso também eu acho que, assim, quando você está apresentando para você poder vender esse seu peixe, que é um novo reagente ou uma nova formulação que te dá uma resposta boa, num setor que não está tendo resposta, mas que ele não impacta a biota. E essa questão do pH, se está dentro também lá daquela faixa que tem que estar para o lançamento. Obrigada, Sônia, pelos seus comentários. Quando eu terminei o trabalho de apresentar, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não falei negócio pH. Mas eu trabalhei em pH natural, em todos os ensaios, assim. É a faixa que o floculante opera melhor, o floculante que eu escolhi, então eu trabalhei assim, nesse pH natural de 7,5, 8. Você mediu... Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Isso. Você colocar, se você mediu... Na apresentação. Você falar qual foi a faixa que houve uma variação, que ele não teve um controle sempre em mas que ele variou numa faixa. Tá. Sim. Bem, é isso, parabéns. Fico feliz de ver, né, o TCC arrancando, né, a gente realmente com a disciplina, não é um motivo a pandemia, né? Então, assim, vamos apresentar, dar uma energia, a gente pode... fazer e funciona muito bem. É uma pena que as pessoas, né, não possam, às vezes gostam de estar presente, os amigos, quer dar aquele abraço, que é um momento de celebração, mas assim, a gente pelo menos está junto e realmente está concluindo etapas. Sim, pelo menos dá para ver as carinhas. Ô, Sônia, obrigada, viu? Muito boas as suas colocações, né? Pega essa parte, igual todos nós, cada um tem um jeito para poder contribuir.
E eu acho que até na parte escrita, até o PH está sendo falado. Ela não colocou na apresentação, eu também comi mosca e deixei passar. Mas o que você falou da questão da toxicidade desses níveis, é legal a gente colocar isso no trabalho dela, né? Igual você falou, para mostrar, né? Qual que são esses níveis, né? E aí as pessoas poderem até já se ambientando com isso, né? Mas muito obrigada também, viu? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? A palavra está aberta. Eu quero, Risa. Não posso perder a oportunidade. Fique à vontade, Lara. Na verdade, a gente já teve uma prévia ontem, né? A Natália treinou a apresentação aí com a gente. A gente tem que se ver, né? Então, usar os bons motivos. Mas parabéns, Nath, pelo seu trabalho. Acho que elogios aqui todo mundo tem que dar mesmo. É para repetir, é para cansar, é para ficar cansada de ouvir parabéns. Tô vendo, né, o pessoal da Clarent, o pessoal do FMG, todo mundo trabalhou com você, então todo mundo reconhecendo seu serviço, né, tudo que você está fazendo. Eu acho que é fruto do que você plantou esses anos todos, né, na faculdade e está colhendo agora. A primeira a apresentar o TCC, a primeira a conseguir emprego, arrasou. Continua assim. Sabe que você me deixa muito orgulhosa. Mas, e aí eu acho que é só legal também um ponto, que complementando o que a Sônia falou, é que, pelo menos na minha experiência de estágio, a gente já mexeu um pouquinho também com polímeros orgânicos, e uma das preocupações muito grandes que a gente tinha era a questão da degradabilidade deles. Então, a gente trabalhava muito com... a gente aplicou até, na verdade, para efluente de metalurgia, que é um efluente bem mais complicado, né? pH muito ácido, níveis de contaminantes elevadíssimos, e a gente sempre ficou com esse pé atrás em questão da degradabilidade desse material, como que ele vai se comportar no longo prazo. E é uma coisa que eu imagino que vocês não tenham resposta para isso, o Leandro talvez possa até confirmar, porque é um produto novo, né? São produtos novos, esses orgânicos que a gente está implementando agora, e a gente não conhece a longo prazo qual que é o efeito disso. Então, talvez, não sei, né, uma sugestão de trabalhos futuros seja uma coisa legal de realmente a gente entrar mais nesse tema, explorar mais como que isso daí pode funcionar, se isso daí tem algum risco a longo prazo que pode afetar a estabilidade de uma estrutura, enfim, né. Acho que é uma coisa legal para a gente sempre pensar também, porque a gente quer, né, diminuir os riscos de acidentes com a barragem, mas a gente também não pode substituir por uma estrutura que, a longo prazo, possa ser comprometida. Mas parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Obrigada. Ô, Lara, ótima, uma excelente ideia para trabalhos futuros, né? Vamos ver, a Clarence precisa contratar mais estagiários novos, né? Para a gente continuar o trabalho, né? E a Natália agora é engenheira, né? Então, fica a dica aí, ó. Pega mais os nossos alunos. Eu sei que tem alunos querendo entrar aí, que eu estou sabendo, e a gente continua o trabalho com o maior prazer, né? E agora tem até a Natália, Leandro, agora são dois daí para fazer parte da banca, para auxiliar. Vou ficar muito feliz. Com certeza. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Não, podem falar. Gente, a gente tem que ficar mais à vontade. É um virtual que a gente tem que se abrir um pouquinho mais, é complicado. Mas podem falar. Acho que a Lígia está sentindo falta de contato humano. Bel tá aí, Gabriel, a Stephanie. Esse Rodrigo, eu não sei se é aluno ou se ela é da Clarent. Não, é o Rodrigo, meu marido, que está gravando. É o Rodrigo? É um aluno? Ele está vendo também. É o Rodrigo? Eu vou pedir para o Ricardo também vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Arthur, pode falar alguma coisa aí. Eu falo. Pois é. Todo mundo finalizou. Eu falo, Nath. Pode falar, Gabriel. Primeiro, dar os parabéns para ela, apresentação maravilhosa. E que ela é uma pessoa maravilhosa, que eu desejo tudo de melhor. E fique super feliz. Eu tava doido para dar um abraço. E que eu amo demais, do fundo do meu coração, viu? Morrer de saudade de você. Eu também te amo, eu também. E da maioria das pessoas aí também. Então tá bom. Saudade da gente também.
Ô, gente, eu acho que é o que todo mundo mais está sentindo falta é de abraço, né? Não Nossa, tem nem como, fala. né? A filha fala, mãe, quando sair dessa pandemia, eu vou abraçar tanto que eu vou ficar até com dor no braço, de tanto que eu vou matar a saudade de sair abraçando as pessoas. Falam que eu só abraço ninguém, meu pai, não vai abraçar mais ninguém. E é isso mesmo, né? Não, fazer uma reunião só para abraçar. É uma falta grande que a gente sente do contato humano, né? Você fala que uma dessas coisas que a gente viu nessa pandemia é que a gente realmente... Nós somos seres que precisamos do contato humano, né? Apesar da geração de vocês mais nova, é muito, né? Tudo tecnológico, que agora a gente está tendo que, né? Mexer com essa parte, né? Mas o contato humano não tem nada que substitui, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus não tem nada que substitua, né? Isso. E se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos estar matando essa saudade, vai ficar todo mundo de dor no braço, tem que ir na fisioterapeuta, de dor no braço, de tanto abraçar, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Eu não sei como que eu vou fazer agora, eu quero até os professores me ajudar, porque a banca a gente tem que se reunir para dar nó. Não tem como, a gente não tem uma sala fechada. É assim, geralmente, quando eu tenho participado de bancas, né, online, eu sugiro que você que está, né, geralmente pede para as pessoas saírem da sala, inclusive o candidato, né, fica você com a banca, vocês deliberam, aí dá uns 5 minutinhos, combina com o pessoal, aí o pessoal pede para entrar de novo. Eu acho que não, mas 5 minutos é mais dá suficiente. Podemos fazer assim, então, gente? Geralmente, e aí aproveitando que eu já vou sair, lembrar da ata, tá, pessoal? Não, aqui comigo, eu vou mandar para eles assinarem depois. Aí o Galeria ele tem pedido que documentos que venham, né, assinados, vocês façam aí entre vocês. A gente tem usado o Foxit Reader, né? O editor do Firefox. Outro dia ele me falou, Sônia, você está me mandando coisa para assinar que eu não estou conseguindo assinar. Usa Foxit Reader. Eu uso o Acrobat Reading, que é rapidinho. Mas é porque eu fico pedindo autorização para o pessoal entrar na escola. E aí ele tem que assinar. E aí ele orientou isso. Então, assim, talvez entre vocês, porque se passar de um para o outro, se tiver que fazer alguma coisa. Sim. Né? Aí fica mais fácil quando passa de um para o outro para assinar e devolver, porque como cada um está em um lugar, você vai ser a última, Rízia. Geralmente combina assim, você manda para... Né, você combina quem vai receber primeiro, que vai mandar para o outro, que vai mandar para você e que vai mandar depois para mim com a nota para eu poder lançar. Tá. E a nota é lançada na hora que o aluno entrega, lança lá no Moodle, na tarefa, o TCC corrigido, aí a nota vai ser lançada, tá bom? Tá bom, coisa disso, é só me mandar e-mail para a gente resolver. Combinado? Tá bom, obrigada, viu, Tônia? Para vocês, tudo de volta. Tchau. Gente, vou pedir, então, 5 minutinhos, são 7h58, 5 minutinhos marcados no relógio, aí vocês já peçam para entrar de novo, tá? E aí eu, Leandro e André, a gente vai deliberar aqui rapidinho, viu? Mas vamos para finalizar com a Natália, tá bom? Eu vou virar textinho. Você também, Natália, vai ter que sair, amor. Tô saindo. O pessoal saiu rápido. Rapidez, Bom, Rodrigo,